Galerinha, aqui é o professor Danilo Manfre, com o meu canal aí 1 Minuto de Educação, agora servindo para poder atender uma demanda da escola onde eu trabalho, Colégio Estadual Previsto de Moraes. E essa videoaula é para o 2º ano A, certo? Bom dia para vocês, alunos. Espero que vocês estejam aí seguindo as normativas, se resguardando, porque eu acredito, como pensador, como professor, como cidadão, que é a melhor maneira de se evitar, apesar de alguns, achar que isso aí é uma mera gripezinha, mas eu acredito que realmente não seja, certo? Mas vamos lá, pessoal, é o seguinte, atendendo a demanda, da educação de uma forma geral, o Colégio Estadual Previsto de Moraes adotou um sistema de aula não presencial para reposição dessas aulas aí. Então, eu estou aqui cumprindo a minha tarefa de professor. Eu escolhi a plataforma de YouTube porque eu acredito que é uma maneira mais viável, mas não falo para vocês que esteja sendo fácil, porque devido à questão dos vídeos, as videoaulas ser extensa, acaba que no fim demanda muito tempo. Além de preparar a videoaula, além de estar gravando vídeo, você tem que inserir na plataforma, e muitas das vezes demora quase 24 horas para poder o vídeo ser inserido na plataforma. Mas eu acho que é a maneira mais viável, porque não ocupa espaço dos celulares do aluno. O aluno assiste diretamente na internet. E aí, o que acontece? Só que, por exemplo, para mim fazer o vídeo, eu tive que, eu ocupo a memória do celular, espero ser inserido os vídeos que eu dou conta de fazer de acordo com a memória, posterior que eu vou apagar eles, ou seja, muitas vezes ele está ocupando quase a memória toda do meu celular, enquanto ele não é inserido eu não posso apagar, certinho, pessoal? Então assim, é por isso que a gente vai fazendo de forma assim, gradativa esses vídeos, nem sempre eu vou estar enviando vídeo, muitas vezes eu vou enviar um link que eu escolhi, claro, escolhido com zelo, com detalhe para vocês aí. Pessoal, é o seguinte, a dinâmica do meu canal é para poder falar sobre educação, certo? E agora ele vai servir como uma plataforma de estudo para vocês também. Se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receberem até a notificação das aulas. Olha só, pessoal, eu faço dessa forma, eu não sem edição, eu me inspiro num canal chamado Nando Moura, ele tem um jeito assim de gravar, utilizando o celular, a tecnologia que tem, e a gente sempre faz o melhor, dentro das possibilidades que a gente tem. Até mesmo o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele fala justamente sobre isso aí, Esse livro aqui eu ganhei da professora Elisângela, há algum tempo atrás, já agradeço a ela pelo livro. E ele fala justamente isso, fazer o seu melhor dentro das possibilidades que você tem. E eu estou tentando ao máximo fazer o meu melhor neste novo modelo de ensino aí. E espero que contribua para o aprendizado de vocês, certo? Somente agora nesse vídeo que vai ter toda essa introdução, explicando a dinâmica do canal e tudo mais. Os posteriores a gente entra direto no conteúdo, certinho? Pessoal, olha só, o cenário aqui, tudo improvisado, Eu tive que achar uma sala para poder fazer esse vídeo, certo? Eu montei um cenário aqui de acordo com os objetos que eu tenho, são algumas coisas que eu gosto, são objetinhos de escritório, miniaturas. Estamos aqui com a Torre Eiffel, duas, na verdade, dois modelos, dragões medievais, certo? São os dragões medievais aqui, Coliseu romano, é outro dragão medieval. Aqui está o historiador, que é meu ofício hoje, professor historiador. E as aulas vai ser regrada a tereré também, para poder molhar a garganta. E pessoal, eu sempre venho acompanhado de gigantes, ou seja, eu estou sempre no ombro de gigantes, por isso que tem os livros aqui. São alguns livros que eu escolhi, Vou estar mostrando algum para vocês aqui. Já mostrei o do Mário Sérgio Cortella. Essas aqui são as políticas públicas do MEC, em depoimento dos ex-ministros, São, se não me engano, são 11 ex-ministros. Na verdade, 11 não, 14
14 ex-ministros aí da educação e fala muito sobre educação. É ótimo o livro. Nicolar Silva Costa, aqui fala sobre Canudos. Outro livro aqui, vou mostrar só alguns. Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições, que é um livro que eu estou lendo ele hoje, né, entre outras leituras. Eu gosto muito de José Murilo de Carvalho também, que é um historiador. Este livro aqui é do Dom Pedro II, do José Murilo de Carvalho, ótimo para a história do Brasil. Dentro do que a gente vai conversar agora, que é os bandeirantes, esse aqui são 101 brasileiros que fizeram história, Jorge Caldeira. Ótimo esse livro aqui, eu encontrei ele além de tudo na promoção. Tem outros aqui, né? Eu vou só escolher alguns, tem outros aqui. Tem um livro em especial aqui também que eu acho muito pertinente, né? É O Negro da Chibata, que é a história do marinheiro João Cândido. A gente está sempre falando de economia aí, Barão de Mauá, né? Muito bom esse livro. Vem acompanhado também de Boris Fausto, História Concisa do Brasil. E este aqui é de Ricardo Amaral e Raquel Oguri, né? Que é A Cara do Rio. São alguns livros que eu venho trazendo. Então eu sempre vou estar acompanhado, né, de gigantes, sempre me colocando no ombro desses gigantes aí. Então assim, pessoal, quando eu venho eu não falo por mim, certo? Eu vou falar sempre por aqueles que fazem parte das pesquisas e de estudos, né, relacionados ao tema. E eu vou falar sobre Bandeirantes. Falando sobre Bandeirantes, claro, eu trouxe um texto de apoio aqui para a gente estar analisando, né, que eu acho muito bom. A gente tem o acesso ao mecanismo de internet e tudo mais, a gente sempre tem essas questões. Vem acompanhado de outros materiais aqui também. Então o professor precisa de ser um pesquisador, né? Precisa de ser um estudioso sempre. Tem que buscar isso aí, pelo menos é o que eu tento. Posso não ser o melhor, mas eu sempre vou estar esforçando para tal. Pessoal, falando sobre os bandeirantes, né? Eu trouxe um texto aqui que fala o seguinte: os bandeirantes eram homens corajosos e valentes, que no princípio da colonização do Brasil foram usados pelos portugueses com o objetivo de lutar contra os indígenas, rebeldes e escravos fugitivos. Mas eles são muito mais do que isso. O que são os bandeirantes? Pessoal, no caso de Goiás, a gente tem um nome muito conhecido aí, talvez um nome de rua, né? Bartolomeu Bueno Dias, o Anhanguera. Tem até um livro, que eu vou ver se eu trago ele na nossa próxima videoaula, em que fala a história do Anhanguera, certo? Ele é conhecido por aquele momento ícone da história de Goiás. Qual que é o momento, professor? O momento que ele consegue persuadir os indígenas com aguardente e fogo, né? Anhanguera significa diabo vermelho. E o Bartolomeu Bueno Dias, ele recebe esse apelido por quê? Porque ele coloca fogo na aguardente e ameaçando os índios de botar fogo no rio. E os índios acabam cedendo, né, a questão do ouro. Um dos objetivos dos bandeirantes era o quê? Justamente a exploração do ouro e também a tomada, né, a ocupação do território. Então assim, sempre quando a gente trabalha com texto, a gente tem que trazer uma análise sobre ele, certo? Então o texto é dessa forma. E a gente precisa estar analisando. Aqui, neste texto que eu escolhi, vocês podem escolher um texto da internet para poder estar lendo, sempre analisando com esses olhos, uma visão crítica, né? Uma visão analítica. Eles colocam os bandeirantes como corajosos e valentes, né? E também com o objetivo de lutar contra os indígenas. Eles foram escolhidos pelos portugueses. Os bandeirantes, eles lutam contra os indígenas no momento da colonização do Brasil, mas eles fazem um papel essencial, que é exatamente de ocupação do território ainda não explorado. Essa é a grande questão. Por exemplo, a maior cidade da América Latina é São Paulo, né? E o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela é criada a partir dos bandeirantes, certo? Por meio de uma bandeira, né? Que é chamada as expedições deles, são bandeiras.
e por meio delas que é construída essa cidade que hoje ela é de grande porte, né? E é conhecida mundialmente. E olha só, nesse caso ela nasce como uma vila, criada por quem? Por esses bandeirantes, né? O papel deles são essenciais nesse sentido. Nessa aula de hoje a gente vai falar de uma forma geral, para a gente tentar entender, compreender a questão dos bandeirantes. Vamos lá, pessoal, analisando aí, continuando, olha só, atividades, objetivo e importância histórica desses bandeirantes. O texto fala o seguinte: esses homens que saíam de São Paulo e São Vicente dirigiam-se para o interior do Brasil, caminhando através das florestas e também seguindo caminho por rio. O rio Tietê, por exemplo, foi um dos principais meios de acesso para o interior de São Paulo. Essas explorações territoriais eram chamadas de entradas ou bandeiras. Enquanto as entradas eram expedições oficiais pelo governo, as bandeiras eram financiadas de forma particular pelos senhores de engenho, donos de minas e comerciantes. Olha só, pessoal, primeiro, as primeiras expedições, né, desses bandeirantes, que eram chamados de bandeiras justamente, o nome foi por causa disso, eram oficiais, certo? Ou seja, era mandada pelas autoridades do período colonial, né, por reis e tudo mais, era financiado. Posterior, essas bandeiras elas se tornaram particulares, ou seja, né, teve financiamento dos senhores de engenho, pessoas que donos de comércio, né, os burgueses ali, eles foram financiados justamente para caçar o ouro, pela exploração do território, né, para a questão de ganhar fortuna. Essa é a grande questão. Outra questão, pessoal, citou aí, eu achei muito interessante, é o rio Tietê, né, como uma linha que os bandeirantes seguiam, né? Por onde eles passavam, um caminho que foi muito utilizado, né? O rio, as margens dele, o próprio rio. E hoje é um rio extremamente poluído, né? Mas foi muito importante no período colonial, principalmente para os bandeirantes. Continuando aqui, essas expedições tinham como objetivo predominante capturar os índios e procurar por pedras preciosas e metais. Nenhuma mentira o texto falou aí. Primeiramente, a escravização do índio nesse período foi tentada. Eu ainda falei para vocês em alguns momentos das aulas que houve uma tentativa de capturar os índios e escravizar. Isso não conseguiu por se concretizar justamente, primeiro, pela cultura, né, pela cultura dos índios, que era justamente de trabalhar para a sua subsistência. Eles não eram acostumados a trabalhar de forma forçada, né? Então, assim, o próprio organismo do índio não aguentava esse tipo de trabalho que era ali imposto. E outra questão, que os jesuítas foram aqueles que foram contra essa escravização dos índios, se posicionaram contra. E a Igreja Católica naquele período tinha muito poder. Continuando aqui, vamos lá. Alguns deles chegaram até fora do território brasileiro, em locais como Bolívia e Uruguai, isso falando dos bandeirantes. Olha só, estes homens ficaram historicamente conhecidos como os responsáveis pela conquista de grande parte do território brasileiro. É o que eu falei para vocês, a ocupação deles, né, o que eles fizeram foi de grande importância. Esse é o ponto essencial dos bandeirantes. O estado de Goiás, São Paulo e outros estados foram justamente iniciadas, sua origem teve por meio dos bandeirantes. Ah, professor, mas se não fosse eles, talvez o outro faria, né? Claro que sim, mas pense o seguinte, pessoal, eles fizeram. Essa é a grande questão, né? Se os portugueses não tivessem nos colonizado, provavelmente seria outro, mas foram eles que fizeram, certo? A história foi escrita através desse ato. Do século XVII em diante, o interesse dos portugueses passou a procurar por ouro e pedras preciosas. Então os bandeirantes Fernão Dias Paz e seu genro Manuel Borba Gato concentraram-se nessas buscas, desbravando Minas Gerais. Depois outros bandeirantes foram para além da linha do Tratado de Tordesilhas e descobriram o ouro.
Muitos aventureiros o seguiam e estes permaneceram em Goiás e Mato Grosso, dando início à formação das primeiras cidades. Nessa ocasião, destacaram-se Antônio Pedroso, Alvarenga e Bartolomeu Bueno da Veiga, ou Hermero. Então, assim, a gente vê a importância dos bandeirantes nessa formação do Estado. E algo que foi citado aqui no texto é o Tratado de Tordesilhas, certo? Que dividia, o mundo entre Portugal e Espanha. Na verdade, o mundo ali é conhecido das grandes navegações e tudo mais. E eles ultrapassaram até esse tratado aí, para poder estar explorando. E a ideia inicialmente era a questão do ouro, os metais preciosos. Isso é inegável, e escravização dos índios. Mas eu acho que o ponto mais importante que a gente tem é justamente o quê? A ocupação. E por meio disso a criação dos demais estados. Os bandeirantes, eles foram homens corajosos? Com certeza. Pensa você se embrenhar pelo mato, local desconhecido, você não sabe que tipo de animal peçonhento que tem, que tipo de animal feroz que tem, você vai passar fome, você vai passar sede, sem saber o que o futuro te reserva. Então, é inegável também a coragem dele. O texto é assertativo nesse ponto aí. Continuando aqui, pessoal, falou aqui justamente de Goiás e Mato Grosso, que os bandeirantes começaram a se formar e indo para esses locais e formarem as primeiras cidades. Outros bandeirantes que fizeram nome neste período foram Jerônimo Leitão, primeira bandeira conhecida, Nicolau Barreto, seguiu o trajeto pelo Rio Tietê e Paraná, e regressou com índios capturados. Antônio Raposo Tavares atacou missões jesuítas e espanholas para capturar índios. Francisco Bueno, missões do sul até o Uruguai. Então, assim, a gente teve período de conflito também. Esses bandeiras, além de lutar contra os índios, na hora da captura, porque esses índios teve resistência, se assim não tivesse sido, não teríamos essa questão de escravizar, buscar outra mão de obra e escravizar os negros. Isso aconteceu justamente porque o índio também resistiu. E a gente tem nesse período também as chamadas aldeias dos jesuítas, em que eles colocaram os índios sob sua proteção e tentaram catequizar esses índios, Então, assim, pessoal, os jesuítas, eles são de extrema importância para esse período. Isso é um fato, certo? Os jesuítas são importantes, principalmente no caso dos índios. Eu acho assim, isso é uma opinião particular, Eu acho que dentro da história do Brasil, a gente tem um grupo importante que muitas das vezes é esquecido, colocado de lado pela própria história, que é os jesuítas. Por quê, professor? Primeiro, eles não deixaram os índios serem escravos. Primeiro ponto. E muitos colocam a bandeira da questão do índio como uma bandeira de luta. Fala, a gente está aqui para representar esse povo que foi esquecido pela sociedade, foi colocado à parte, que tem outra cultura, os donos da terra e tudo mais. E os jesuítas defenderam os índios dessa escravização. Outro ponto é até a própria educação. A origem, eu estudei muito sobre educação, principalmente no final do ano retrasado e no início do ano passado, que eu estava numa pesquisa. Eu estudei muito sobre educação, certo? E dentro dos meus estudos, eu constatei a importância dos jesuítas na formação, nas raízes da educação brasileira. O formato em que vocês é colocado em sala, fila, a gente herdou dos jesuítas. Professor, mas hoje é melhor em roda e tudo mais. Mas a questão da própria organização, a gente ainda tem essa herança. Os jesuítas foram os primeiros a formar escolas aqui, eles foram os professores nessa escola. Professor, mas isso aí é coisa do passado e tudo mais. Mas sim, mas como se construiu o presente sem o passado? Eu acho que não tem como,
certo? Todo presente vai virar passado algum dia. E na verdade a história nos ajuda a compreender o nosso passado para que a gente possa construir um futuro muito melhor. Esta é a ideia principal, essa é a questão. Então assim, os jesuítas muitas das vezes é colocado de lado. A gente ainda vai estudar esse grupo também, né? A gente vai falar um pouco dele, da história deles em outro vídeo. Mas a relação deles com os bandeirantes que eu quero que vocês entendam. Eles foram um grupo que fizeram oposição aos bandeirantes. Vamos lá, pessoal. O texto aqui, vamos partir para a conclusão dele. Ele fala o seguinte: como conclusão, pode-se dizer que os bandeirantes foram responsáveis pela expansão do território brasileiro. Ponto assertivo aí. Desbravando os sertões além do Tratado de Tordesilhas, né? Por outro lado, agiram de forma violenta na caça de índios, né? E de escravos foragidos, contribuindo para a manutenção do sistema escravocrata que vigorava no Brasil colonial. Eu acho que o texto aí ele termina com um ponto assim que eu coloco uma certa crítica, né? A gente vai pensar e refletir. Eu acho que eles ajudaram, contribuíram, sim, mas eu acho que é uma ênfase em cima disso aí. O sistema escravista ele só perdurou porque teve quem sustentasse ele. E quem foram os que sustentaram? Os grandes latifundiários que precisavam e necessitavam da mão de obra. A própria sociedade que foi aceitativa na escravização. E também, se a gente for olhar, a gente já falou um pouco sobre isso, a origem da escravidão lá na África era justamente porque é um continente onde tinha várias tribos e eles faziam o quê? A venda dos seus escravos. Né? Eu expliquei isso na outra aula, que no continente africano existe várias tribos com culturas diferentes ou culturas semelhantes, né? Costumes no caso, mas são todos negros, né? em a sua maioria. E existiam as guerras entre essas tribos e começaram a escravizar. No momento que você tinha uma certa quantidade de escravos que quase estava ultrapassando, se tornava inviável, ultrapassava o número da sua tribo. E esse escravo poderia conseguir fazer uma rebelião e derrotar a própria tribo, que até aquele momento era uma tribo vencedora. Então, o meio que eles encontraram de organização era exatamente vender os escravos. Vender, era o africano, ia lá e vendia o africano. Certo? Mas a culpa é deles? Não, a gente não está colocando isso em pauta. Certo? Mas gerou desta forma. Então, assim, teve toda a manutenção de quem vendeu os escravos, de quem comprou, de quem estava utilizando a mão de obra lá, né, do traficante de escravos e de quem utilizava a mão de obra, que eram os grandes latifundiários. E também da própria sociedade que aceitou. Essa é a questão, né? A escravidão se manteve por causa disso. Para poder finalizar, pessoal, passando para um outro texto aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre mitos e monumentos, que é um outro fragmento de outro texto. Olha só. As bandeiras deram origem a narrativas épicas, mitos e lendas sobre o desbravamento e a conquista do sertão brasileiro, que hoje fazem parte do simbolismo regional. Embora tenha sido responsável pela escravização e dizimação de inúmeras etnias indígenas e pela destruição de muitas missões jesuítas, os bandeirantes são retratados como homens heróicos, portadores de coragem, bravura e espírito aventureiros, que penetravam na mata e desbravavam a vastidão do interior até o então desconhecido. Descobriram e exploraram riquezas materiais e fundaram povoados. Continuando o texto, na capital paulista, outrora vila e centro irradiador das expedições bandeirantes, ergueu-se o monumento às bandeiras de Vitor Brecht, e um dos mais importantes escultores brasileiros, que é um dos mais importantes. E bandeirantes famosos como Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera, Antônio Raposo Tavares, Fernão Dias Paz, foram homenageados tendo seus nomes dados a importantes rodovias que percorrem o interior do estado de São Paulo. O texto ele traz aí, é um outro texto, certo? Isso que é bom, essa dinâmica de pesquisa e tudo mais, traz a questão de exaltação relacionada às bandeiras. Mas eu acredito que a gente hoje cria uma certa criticidade relacionada
a esse momento, certo? Não desse momento histórico, né, a esse grupo. Então a gente pode falar que eles teve os pontos positivos, mas também teve os negativos, certo? Que é os pontos retratados no texto, a luta contra os jesuítas, né? O ataque, o uso de violência contra eles, a própria dizimação dos índios, né? Então tudo isso foram os pontos negativos dos bandeirantes. Mas também teve os pontos em que eles se tornaram desbravadores, eles tiveram a coragem de ir para o interior e formar os territórios que nós temos hoje. Pessoal, no mais é isso aí, essa é a nossa primeira aula, certo? Videoaula aí. Pessoal, vamos guardar a quarentena, vamos estar fazendo o nosso melhor dentro das possibilidades que a gente tem. Um abraço do seu professor de História, Danilo Manfrim, e até a próxima aula. Não prometo que todas as aulas vão ser dessa forma, em videoaula e tudo mais, mas farei o máximo possível para manter a questão de aulas expositivas, que é o que eu gosto de trabalhar. Espero que tenha aprendido aí. Qualquer dúvida pode procurar no PV, no WhatsApp, né? Falar sobre o vídeo, que eu estarei pronto a atender vocês. Um abração e até o próximo.